Ele é tão importante que é considerado o segundo cérebro do corpo humano, o intestino. Nós vamos conversar sobre o assunto com a doutora Rosana Chiuchetta, ela que é nutricionista e participa conosco do nosso quadro Saúde de hoje. Rosana, o intestino é muito importante para o nosso bem-estar, não é? No intestino ele é considerado um dos órgãos mais importantes. Primeiro porque ele é quem faz a leitura de tudo. Então você pode mandar a melhor alimentação para o intestino. Se ele não estiver saudável, ele não consegue ler esses nutrientes e não vai ter a absorção, né? Dentro do intestino também tem a absorção das gorduras. E essas gorduras que vão melhorar o bom colesterol ou colesterol ruim. Então ele também tem que estar saudável. E a produção da serotonina, que é o hormônio do prazer, no primeiro momento é produzido no intestino, né? Então, se a gente não tem uma alimentação adequada para manter muito bem a mucosa do intestino com as microvilosidades, nós sempre vamos apresentar alguma falha na saúde. Pode ser uma diarreia, pode ser uma constipação. Alergias muitas vezes começam no intestino, infecção de urina, que são bactérias do intestino que podem migrar para o canal da urina. Então o intestino ele tem que estar com uma alimentação muito bem adequada. E o que fazer para manter o equilíbrio do intestino? Primeira coisa a gente tem que lembrar das fibras. Então, uma alimentação adequada, rica em fibras, é aquela que tem 2 pratos de salada e 5 frutas ao dia. Sempre que possível, comer as frutas com casca. Maçã com casca, pera com casca, porque na casca tem um tipo de fibra e o miolinho, a polpa da fruta, tem outro tipo de fibra. Então, é a fibra que dá peso às fezes e a fibra que empurra as fezes, né? As saladas sempre que cruas são melhores do que as saladas cozidas, mas as cozidas também mantêm as fibras. Feijão, lentilha, ervilha, milho verde, então aquela casquinha dos grãos são ricas em fibras. Então comer um grão todos os dias, ou no almoço ou na jantar, garante um aporte em fibras para o bom funcionamento, né? Além disso tudo, tem que ter a água. Porque se a gente comer a fibra e não tomar a água, as fibras não vão ter essa função de expulsar as fezes. Porque quando as fibras encontram com a água, ela incha e ajuda a fazer o peristaltismo, que é a passagem do bolo fecal pelo intestino. Então tem que tomar em torno de 2 litros de água ao dia, que pode ser na forma de chá, na forma de um suco, mas a água sempre é em primeiro lugar. Tem alguma fruta que não é indicada? Você falou, por exemplo, na maçã, né? A gente sabe que tem algumas frutas que algumas pessoas costumam não comer porque elas acham que pode prender o intestino. A fruta mais constipante é a banana maçã, é aquela que mais prende o intestino. Agora, num contexto, né? Então a gente está falando das fibras e da água que auxilia. Se você comer as fibras e tomar a água para auxiliar e não comer em excesso os alimentos que prendem, que é a farinha de trigo, a família do leite altamente ou constipante ou que faz diarreia, né? Então não comer em excesso ou diariamente esses produtos e carne vermelha. Quando você come as fibras, você vai ter um bom funcionamento do intestino, mesmo comendo a maçã, mesmo comendo goiaba ou banana prata, que também está um pouquinho na linha da constipante. Porém, esse tipo de fibra é uma fibra que dá peso às fezes. Se você não come os alimentos que são ruins, elas também vão ajudar no bom funcionamento do intestino. Então, voltando àquele conceito de antigamente, não coma maçã porque prende. Não, não é assim. Se teu intestino comendo as frutas está prendendo, dá uma observada se você não está fazendo o excesso de farinha de trigo, na forma de pão, de bolacha, de macarrão, de massas,
Ou na família do leite, requeijão, queijo, o leite, iogurte, que isso pode estar ocasionando uma constipação mesmo comendo as fibras. Bom, dá para trocar, a gente não precisa abrir mão do pãozinho ou do biscoito, da bolacha, a gente pode trocar o tipo de farinha, não é? Usando a farinha de trigo integral, você vai ter um aporte um pouco a mais das fibras. Porém, da mesma forma, farinha de trigo, se consumida em excesso, o que é excesso? Café da manhã, pão, almoço, macarrão, à tarde, bolacha, jantar, pão, isso vai prender intestino. Então, colocar 2 fontes de farinha no dia não vai ser o problema. Agora, usar em maior quantidade, isso pode ser um fator constipante para quem já tem uma musculatura mais relaxada. Mesmo adicionando as frutas, ele pode prender, e não é porque é o tipo de fruta que você usa, sim o excesso do outro alimento. Bom, e os cereais que a gente usa que são auxiliares? A gente ouve falar muito de aveia, da linhaça, o que você indica? Desses todos são bons, mas nem tudo que é bom para todo mundo, né? Quinoa também, né? Quinoa, eu diria assim, o padrão ouro dos cereais para o intestino é a linhaça. Linhaça dourada, linhaça marrom. Se em formato de grão, ao deixar de molho uma colher de sopa, um pouquinho de água, deixa de molho por umas 6 horas, ele forma um gel, que é o óleo da linhaça. Bater isso com uma fruta é um santo remédio para o intestino em jejum, né? Ou usar para as crianças ou até para os idosos a farinha de aveia, triturar o grão da aveia e colocar no meio da comida como se fosse uma farofinha. Então o padrão ouro é a linhaça. Os demais sempre auxiliam, como a chia, a aveia, o farelo de aveia, a quinoa, mas é que os outros eles podem formar um pouquinho de gases dependendo para cada paciente. Então assim, o que não tem errada é usar linhaça. Então, linhaça sem erro. Sem erro. Bom, se você gostou da nossa entrevista de hoje, você pode acessar novamente no YouTube ou no nosso site.